bem, irmãos, abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 32. Gênesis capítulo de número 32. Enquanto colocam ali o PowerPoint, vamos fazer a leitura. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. E vamos ler até o versículo número 32. Versículo 22. Até o versículo número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-las passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como se chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, irmãos? Essa passagem, irmãos, é uma passagem que é de suma importância para a história do povo de Deus. Porque é a partir desse momento aqui em que muda, vamos dizer assim, o rumo, do povo. Havia um distanciamento de Jacó do propósito de Deus. Jacó havia fugido, a gente sabe o porquê da fuga dele, porque ele havia mentido para o pai, havia enganado o pai. E ele então, depois que enganou o pai, enganou o irmão, ele usurpou a bênção que era sobre o irmão, ele fugiu, ele foi para Padã Arã, e ali ele passou 20 anos naquela região, longe, portanto, do propósito de Deus. E aqui nesse riacho, que é mais ou menos a fronteira entre a região hoje da Jordânia com Israel, e ali quando ele ultrapassasse aquele riacho, ele estaria voltando aos propósitos de Deus. E é nesse contexto que a gente precisa entender que aqui, nessa passagem tão curta, tem um princípio fundamental, tem um retorno, tem a base, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nós passamos a vivenciar da história do povo de Deus. Vejam, então, nós queremos fazer uma revisão rápida sobre essa história de Jacó.
E deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, irmãos, porque se eu não conseguir eu vou pedir. Mas o negócio parece que ficou bom mesmo. Vocês estão vendo aí? Muito bem. Eu quero fazer uma revisão da vida de Jacó para a gente entender esse momento que ele chega ali no Val de Jaboque. O Val de Jaboque, na verdade, é um riacho que fica entre dois vales, né? Então por isso que o nome é Val de Jaboque, porque ele está ali entre dois vales. E exatamente essa região que é mais ou menos marca a fronteira em vários territórios. Naquela época marcava a fronteira entre os amorreus, né? Entre a terra ali de Canaã. Então, na passagem desse riacho era exatamente o reinício, o retorno ao propósito de Deus. Então veja, eu quero fazer um pequeno histórico assim, da vida, rapidamente da vida de Jacó, para a gente entender esse momento. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que existia uma promessa sobre Jacó. Jacó não era o mais velho era Esaú. Esaú, apesar de serem gêmeos, foi o que saiu primeiro, né? Foi o que nasceu primeiro. Então ele era o mais velho, e ele então nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, daí o nome dele de Jacó. Mas a promessa de Deus não estava sobre Esaú, primogênito, estava sobre Jacó. Então no texto, por exemplo, que está ali em Gênesis capítulo 25, capítulo 25 de Gênesis, versículo 23, está escrito aí, para facilitar um pouco a vida de vocês, diz assim: 2 nações há no teu ventre, ele falando ali para Raquel, para Rebeca. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então a promessa estava sobre Jacó, o propósito de Deus para o seu povo estava sobre a vida de Jacó, a promessa estava sobre ele. Um outro fato interessante que a gente precisa ver dessa história é que Jacó, irmãos, era neto de quem? De Abraão, filho de Isaac, não é isso? Neto de Abraão, filho de Isaac. Filho de Abraão, que é quem? Pai da fé. E Isaac seguiu a mesma fé do pai. Agora, interessante é que Jacó não era crente. Ele era um usurpador, ele era um enganador, ele passou a vida dele toda assim. E às vezes a gente fica pensando, irmãos, que nossos filhos, nascidos e criados na igreja, são crentes, batizados, né? Se seguem todo domingo, estão na igreja, né? Estão na escola bíblica, participam dos cultos, e a gente pensa, não, é crentão. Não é, né? Jacó era filho de Abraão, pai da fé, filho de Isaac, mas o Jacó não era crente. É interessante isso. Então a gente precisa repensar muitas vezes os nossos conceitos em relação, né, nossos filhos, tá certo? Porque a gente precisa pregar o Evangelho para os nossos filhos. Se a gente não pregar o Evangelho para os nossos filhos desde pequeno, desde criança, é possível que eles cresçam na igreja, eles se batizem, eles possam viver a vida toda na igreja, mas eles não serão crentes realmente convertidos. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque Jacó é um exemplo para todos nós. Vejam que por causa disso ele usou de artimanhas humanas, a natureza da caída dele. Ele enganou o irmão, ele usurpou aí a progenitura de Esaú por um prato de lentilha. Diga, meu filho. Celular, vou te contar, viu? Neto é neto, só é o único que tem coragem de chegar aqui para o pastor e dizer assim: me dá o celular. Esse é o Jacó, né? Irmãos,
Então ele usurpou o direito de progenitura de Esaú por um prato de lentilha. Se ele fosse crente, ele teria dado o prato de lentilha. O irmão que estava morrendo de fome, cansado, e não teria exigido nada do irmão, tá certo? Mas ele usou de sabedoria. Então ele não era crente, realmente. Tá? É outra coisa aí que a gente precisa entender, é que, sabe quantos anos Jacó tinha quando ele enganou o pai e ele teve que fugir? 77 anos. Às vezes a gente pensa, quando lê a palavra de Deus, que é um jovem, que estava sendo conduzido ali. Ele foi assim, orientado pela mãe, e a gente pensa, não, mas é um adolescente, é um jovem e tal, orientado pela mãe. Mas o cara já tinha 77 anos de idade, já era um cara maduro. Então, aos 77 anos de idade, irmãos, ele engana o pai, tá certo? Ele usurpa a bênção do seu irmão Esaú. Então Esaú passa a odiar Jacó por causa disso. Tá? Está escrito aí o texto, está em Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então ele sai, ele foge aos 77 anos, ele vai para Padã Arã aos 77 anos, mas ele saiu debaixo de um conflito familiar, porque a mãe ajudou o filho, o pai manda ele fugir, havia um ódio do pai, um ódio do irmão contra Jacó. Então havia um conflito ali familiar formado por aquela situação que ele aprontou, tá certo? Ele aprontou quando ele foi enganar o pai, tá? Ele foge para Padã Arã, e ele passa, sabe quanto tempo ali? 20 anos. Ou seja, quando Deus o chama de volta, porque foi Deus que o chamou de volta para lá, ele já tinha quantos anos? 97 anos. Às vezes a gente não enxerga isso, mas é porque as pessoas que trabalham com essas contagens de tempo é que a gente vai aprendendo com eles. Então ele tinha 97 anos quando ele voltou de Padã Arã. Vocês sabem da história dele, que ele teve que trabalhar 14 anos com Raquel, ele casou primeiro com a primeira esposa, aí a segunda mais 7 anos, ele foi enganado pelo sogro, e ele depois enganou o sogro, e aí ele ficou rico, e Deus disse assim: agora está na hora de voltar. Tá? E aí em Gênesis capítulo 28, versículo 15, o Senhor chama ele de volta, tá? E diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te referi. Ou seja, cumprir com o quê? Com a promessa, com o propósito dele sobre Jacó, sobre o povo de Deus que estava exatamente sobre Jacó. Tá? Então, depois de 20 anos, ele volta, e aí está o texto, Gênesis capítulo 31, versículo 3, quando Deus o chama de volta. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então foi o Senhor que chamou. Ele estava muito bem ali, tomando tudo que era do sogro dele, e aí de repente o Senhor disse: agora é hora de voltar. Pega tudo que tu tem, e volta. Ele então pega as esposas, pega todo o seu rebanho, pega os seus servos, e aí ele volta. Quando Labão corre atrás dele, porque é avisado pelos filhos: olha, Jacó está levando tudo que é teu, e lá ele faz um acordo, tá certo? Porque os anjos dizem assim: olha, não toque em Jacó. E aí ele faz um acordo lá, e aí segue em frente. E nesse momento, portanto, é que ele chega ali no Val de Jaboque. Aos 97 anos, chega ao Val de Jaboque, acompanhado pelos anjos, mas morrendo de medo de Esaú. Essa é a história de Esaú que a gente precisa conhecer para chegar a esse ponto que nós estamos agora, ali na beira do rio, do riacho,
o val de Jabó. E eu quero então pensar com vocês, irmãos, que aí está no versículo número 32, dizendo que os anjos acompanhavam Jacó. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrar. E aí Jacó, veja aí o versículo 32, diz assim: Jacó teve medo e se perturbou. Quando ele chegou ali, na beira do val de Jacó estava, apesar de guardado, protegido pelos anjos, mas Jacó estava com medo, demonstrando aí toda a sua natureza ainda decaída, E nós precisamos então entender agora esse momento histórico dali quando Jacó chega. E o primeiro ponto que eu quero pensar sobre isso com vocês é que Jacó, ele se desviou do propósito de Deus. Se desviou do propósito de Deus. Irmãos, como isso acontece na vida da gente? Porque Deus nos chama com um propósito, nós temos uma missão de Deus, muitas vezes nós fugimos do propósito, da missão, do chamado de Deus para nós. Como nós nos escondemos, como nós fugimos, muitas vezes por ações erradas, ou muitas vezes por decisões erradas, mas muitas vezes com medo, ou porque não sentimos a motivação necessária para realizar o chamado de Deus. E nós precisamos então, irmãos, ver que Deus, ele já havia determinado a Jacó que ele seria o herdeiro do pai de uma grande nação de Israel. Já havia determinado isso. Mas Jacó, depois que ele enganou o pai. Naquele momento que ele engana o pai, ele usurpa o direito da bênção do irmão, ele teve que fugir. Ali ele desviou o propósito de Deus. É interessante quando a gente analisa alguns homens que foram chamados por Deus, e a gente vai entender que todas as vezes que nós fugimos ao propósito de Deus, no propósito de Deus vai acontecer. De alguma forma nós vamos fazer parte desse propósito de Deus, mas nós atrasamos no tempo aquilo que deveria acontecer bem antes. Por exemplo, quando Moisés entendeu que ali era o momento dele assumir, porque a gente sabe que em Atos capítulo 7, em Atos capítulo 7 está escrito que Moisés, naquele momento que ele matou o pessoal do Egito ali, que estava açoitando o seu povo, ele matou, ele disse assim: agora é o momento de eu assumir a liderança do povo e libertar o meu povo. Ele achou isso, ele entendeu. E aquele era o momento. Ele agiu impensadamente, ele teve que fugir ao deserto, ele passou cerca de 40 anos, e o tempo que Deus havia determinado para o povo ficar no Egito, que era de 400, passou a ser 430 anos. Está isso na Bíblia escrito, não é? Quando a gente então percebe aqui que Jacó teve que fugir para o deserto, ele atrasou o propósito de Deus em 20 anos. Ele passou 20 anos em Padã Arã. Depois de 20 anos Deus foi lá e chamou Jacó de volta. Então todas as vezes que nós nos desviamos, nós fugimos do propósito de Deus que Ele tem sobre nós, para a nossa vida, na missão da igreja, de alguma forma vai acontecer, mas nós estamos atrasando a ação de Deus, porque nós estamos fugindo dessa ação. Pode olhar na história da Bíblia como isso acontece. E ali ele engana o pai para receber a bênção e foge para Padã Arã. E ali ele passa 20 anos. Ele atrasa em 20 anos o propósito de Deus para Jacó e para o seu povo. A pergunta que eu faço esta manhã, nesse primeiro aspecto que a gente precisa refletir sobre isso, você tem fugido do propósito de Deus para a sua vida? Você tem fugido do propósito de Deus para a sua vida? Porque às vezes você está muito cômodo, Você está em casa, você sai de casa, vem para o culto, do culto você vai para casa, é muito cômodo isso. Não é isso? Cômodo para você, mas não é cômodo para a obra de Deus, para o reino de Deus e para o próprio Senhor. Por quê? Porque você está deixando de fazer a sua parte
no processo do crescimento do reino de Deus. E qual é a sua parte? Eu tenho que me colocar à disposição de Deus, nas mãos de Deus, para cumprir com a missão de Deus. Nós estamos com um projeto aí de evangelismo aqui para fazer essa igreja crescer, através de quê? Da pregação e do ensino da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. E se nós não fazemos isso, nós estamos o quê? Atrasando, né, a obra de Deus. Nós estamos atrasando a obra de Deus, tá? Então você tem fugido do propósito de Deus para a sua vida? Nesse texto nós aprendemos que o propósito de Deus é maior do que o nosso desejo de nos esconder de Deus. O propósito de Deus é maior, porque vai acontecer. Agora, se não acontecer com você, vai acontecer com outra pessoa. E se não acontecer com você, eu não sei quais são as consequências sobre a sua vida quando a gente se esconde, né, do propósito de Deus. Aí é Deus e você, né? Mas né, nós que estamos aqui para alertar você dessa situação. Então a primeira coisa que eu fico pensando, irmãos, nesse texto é que nós estamos, quem está fugindo, né, da sua responsabilidade, do seu propósito, do propósito que Deus colocou sobre a sua vida. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, olha, o negócio começou a enganchar aqui, é que o retorno ao propósito de Deus, ele exigiu duas ações de Jacó. E quando a gente volta ao propósito de Deus, irmãos, a gente precisa estar certinho também. A gente não vai fazer a obra de Deus estando todo errado. E Jacó não era crente. Jacó tinha uma vida, o histórico de Jacó não é aquele histórico, né, que a gente pode dizer assim, é um histórico de um homem íntegro, né, de uma moral ilibada. Pelo contrário, né, o histórico de Jacó é um histórico todo desconcertado. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer, está escrito aí, era consertar o erro que ele tinha cometido. Ele tinha que ajeitar essa situação. Ele tinha deixado um conflito, vocês lembram que eu puxei esse assunto? Ele tinha deixado um conflito familiar. O seu irmão tinha ódio dele, queria matá-lo. E ele então precisava consertar essa situação. E no retorno dele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Procurar consertar a sua relação com o seu irmão. Então veja, não se pode seguir com o propósito de Deus enquanto nós estivermos no erro. Jesus, ele fala uma coisa interessante, que está ali no texto, está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele diz assim: se ao trazer ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: para nós servirmos ao Senhor, para nós fazermos alguma coisa com o Senhor, antes nós precisamos consertar aquilo que está errado na nossa vida, as nossas relações de inimizade, de mágoa, de sofrimento, de ódio com as pessoas, né? Aquilo que nós proporcionamos de errado para aquelas pessoas, nós precisamos consertar. Você lembra do que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, quando se converteu, ele disse assim: eu vou devolver tudo que eu roubei, né? E ele disse: eu vou consertar o que eu fiz errado. E ele voltou para consertar aquilo que havia feito errado. Então não adianta você querer estar aqui, né? Não, realmente eu preciso cumprir o propósito de Deus. Está certo. E não adianta você vir para fazer, evangelizar, ou sei lá, missão, um ministério, qualquer ministério da igreja, se você não consertar primeiro o que está de errado na sua vida. Então você precisa voltar, né, e consertar. Essa é a primeira coisa, né, que você precisa fazer. Depois, quando Jacó atravessasse o rio, ali, o riacho, significava iniciar a caminhada no cumprimento da promessa. Então quando ele fosse atravessar ali, ele atravessasse, ele se encontrou com o irmão, ele já estava na terra prometida.
e ali na terra prometida ele voltava aos, vamos dizer assim, à linha, né, ao trilho, para continuar ali com o propósito de Deus. Então ele precisava consertar aquilo que estava errado. E o que ele precisava fazer? Ele precisava se reconciliar com o seu irmão. Se reconciliar com o seu irmão. Ele chegou ali com medo, né? Com medo de que o irmão matasse ele. E ele, então, estrategicamente, ele divide o pessoal. Ele manda os seus servos com um bocado de presente. Depois ele manda as suas concubinas. Não são as esposas que vão primeiro. Depois as concubinas. Depois a esposa que ele menos amava. Depois a esposa que ele amava. Depois os seus filhos. Depois ele, estrategicamente, ele dividiu, né? Porque estava com medo. Então ele precisava realmente se reconciliar com o seu irmão. Era parte desse conceito, tá? E aqui no versículo de número 30, no capítulo número 33, versículo de 1 a 4, vocês veem como é que ele ficou ali. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pois as servas e seus... Então ele levantou os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e os seus servos, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ali, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou e chorava. Irmãos, aqui ele se reconcilia com seu irmão. Mas você sabe o que eu acho mais impressionante nesse texto? Porque ele estava com medo, mas o seu irmão estava ansioso em abraçá-lo. Vocês perceberam isso? Aquele que declarou o ódio, aquele que disse que ia chegar e matar Jacó, que foi Esaú, ele simplesmente, quando ele viu o irmão, que ele se aproximou do irmão, ele abraçou. É impressionante esse texto, porque muitas vezes, irmãos, a gente tem medo, tem receio de procurar aquela pessoa que nós magoamos, que nós ferimos. E muitas vezes aquela pessoa que nós magoamos, aquela pessoa que nós ferimos, ela está simplesmente esperando que você chegue e dê um abraço. E Esaú demonstra que nós precisamos fazer isso, uma aproximação. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, né, com alguma pessoa, você precisa se consertar essa coisa que você tem na sua vida, para que você possa voltar aos trilhos do propósito de Deus para nós. Pode ter certeza que muitas vezes você vai ter pessoas brutas, violentas, mas você precisa, e muitas vezes essas pessoas estão simplesmente esperando uma iniciativa sua para que você possa se reconciliar com eles. Depois a gente vê aí que Jacó, ele se reconcilia com seu irmão, mas irmãos, Jacó, ele não segue com seu irmão. Esaú diz assim: não, vem comigo, vamos para o acampamento e tal. E ele diz assim: não, pode ir que eu vou depois. E ele tomou outro rumo, toma um rumo diferente, vai para Siquém, ele toma um rumo diferente de Esaú. Significa dizer que nem sempre que nós nos reconciliamos com as pessoas, nem sempre que nós consertamos o nosso erro, é necessário que a gente permaneça junto. Nós precisamos consertar, mas nós precisamos manter uma distância, sabendo que a aproximação muitas vezes pode trazer novamente um confronto. E Jacó então prefere se afastar, prefere seguir outro rumo, né, mas ao mesmo tempo manter uma relação saudável com o seu irmão. Depois, a primeira coisa então é consertar aquilo que está errado na sua vida.
falei que precisavam duas coisas ainda para que Jacó voltasse a propósito de Deus. A primeira é consertar aquilo que estava errado na sua vida. E a segunda, sabe qual é? Passar pela experiência de conversão. Uma dessa experiência de conversão é tremenda. Porque muitas vezes você pensa assim, não, mas Jacó era filho de Abraão, Jacó era filho de Isaac, né? Precisava passar por experiência de conversão. E a experiência de conversão de Jacó é exatamente esse trecho que nós vemos. Quando ele ali está só, quando ele está lutando com um anjo, né, que aparece ali o anjo do Senhor, ele começa a lutar, passa a noite toda lutando, até o romper do dia. E aqui a gente entende, irmãos, que Jacó estava lutando com a sua própria natureza. Jacó tinha uma natureza decaída, ele era usurpador, o nome dele era Jacó, né? Usurpador, porque o nome identificava a sua característica pessoal. E ele então, ele era um usurpador. E aqui ele lutou com a sua própria natureza. O anjo lutando com ele a noite toda, era Deus ali, falando ali com ele, para a conversão de Jacó. Jacó lutando consigo mesmo. Eu falei aqui já muitas vezes que o maior inimigo que nós temos é o nosso próprio eu. E Jacó estava lutando contra o seu próprio eu a noite toda, lutando contra o seu próprio eu. Deus disse assim, lutou a noite toda e ele não conseguiu. E sabe o que aconteceu? Muitas vezes é necessário, irmãos, que aconteça alguma coisa com a gente. Deus faz acontecer. Deus tocou na coxa de Jacó e aliviou Jacó. Naquele momento aqui, Jacó diz o texto, versículo 25: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoar. Isso aqui começa então a conversão de Jacó. Às vezes nós lutamos conosco, às vezes nós não queremos desistir do nosso próprio eu, da nossa identidade. Às vezes nós não queremos desistir da nossa vida como nós somos e queremos ser. Nós queremos levar uma vida da forma como nós entendemos que devemos levar. E Deus então, para que o seu propósito seja cumprido, para que a gente volte ao propósito de Deus na nossa vida, sabe o que Ele faz? Faz acontecer alguma coisa na nossa vida. Aqui em Jacó, ele tocou na coxa e aliviou. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por lutas e dificuldades tremendas e nós não sabemos por que nós estamos passando. Muitas vezes um acidente que acontece conosco. Muitas vezes nós nos tornamos uma doença incurável. Às vezes nós perdemos a vista ou perdemos alguma coisa que nos dirige a fazer aquilo que nós desagradamos a Deus. Mas Deus vai fazer alguma coisa para que você volte ao propósito que tem em sua vida. Jacó ficou aleijado da coxa. Quando ele foi tocado na coxa, ele disse assim: agora eu não te deixarei ir. E aí o anjo pergunta a ele: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. É a primeira vez que ele então olha para dentro de si e ele afirma: eu sou um usurpador, eu sou um enganador. Porque quando o pai dele chamou e perguntou: você é Esaú? Ele disse: sim, eu sou Esaú. Ele se escondeu, ele se negou a si mesmo. E aqui ele reconhece, para que nós possamos passar pela nossa conversão verdadeira, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos, para que assim a gente possa ultrapassar, né, esse momento difícil da nossa vida. Não há conversão sem reconhecimento de pecado. Não há conversão sem arrependimento de pecado. Não há conversão sem choro, quando nós choramos pelo que nós somos. Tem uma passagem muito interessante que está em Oséias. Oséias está falando aqui de Jacó, capítulo 12. Ele diz assim: o ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade. Agora é interessante, Jacó tinha 97 anos.
E o profeta diz assim: no vigor da sua idade. A gente sabe que Jacó viveu 128 anos, se não me engano, precisa ver só para confirmar, né? Ele ainda tinha um bocado de tempo aí pela frente. Aqui com 97 anos diz aqui: no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com um anjo, não é um anjo, é o anjo, e prevaleceu, chorou e pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Esse texto aqui mostra exatamente o momento da conversão de Jacó, né? Quando ele chora, ele reconhece quem ele é, ele diz: eu sou Jacó, eu sou um enganador, eu sou um usurpador, eu preciso, portanto, mudar a minha natureza. E ele se rende ao Senhor, ele chora e ele pede o quê? Ele pede o quê? Ele pede misericórdia de Deus. Ele pede misericórdia de Deus. E ele recebe a misericórdia de Deus. Porque aqui, quando ele recebe a misericórdia de Deus, ele vai dizer que ele foi salvo. Ele diz assim, versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então aqui acontece a conversão de Jacó. E é isso, muitas vezes, irmãos, que nós precisamos pensar e refletir sobre a nossa vida. Às vezes você está ali, crentão, como se diz. Às vezes você está na igreja, você está em várias atividades na igreja, mas você ainda não passou por um processo verdadeiro de conversão. A sua prática, a sua vida, as suas atitudes ainda demonstram que você precisa passar por esse processo. E se você não passar por esse processo, irmão, você pode ter certeza, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão para você na sua vida. E se você não cumprir com essa missão, com esse propósito, Deus vai tocar na sua coxa. Deus vai fazer com que você seja, de alguma forma, alcançado por Ele para que você volte aos trilhos do Senhor. Você pode ser um Jacó, não sabe. Você pode ser um Jacó e não sabe. Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, consertar o que está errado na sua vida. O que está errado na sua vida, você precisa consertar. Segundo, você precisa passar por um momento de conversa verdadeira com Deus. Fazendo o que Jacó fez. Ele chorou. Vocês lembram de Pedro, irmãos? Pedro, Jesus disse assim: o diabo te requereu para te peneirar. E você vai me negar 3 vezes. E depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele saiu dali. Diz ali no Evangelho de João que os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro. Ele ali chorou amargamente. Ali foi a conversão de Pedro. No Evangelho de Lucas diz assim: quando te converteres, ali está Jesus falando para Pedro, que ele ainda não era convertido, andou 3 anos com Jesus, disse que não largaria Jesus de modo nenhum, estaria sempre com Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Jesus disse assim: quando te converteres. A conversão dele foi depois que ele olhou para os olhos de Jesus e ele entendeu que ele ainda precisava passar por uma conversão de Jesus. Talvez esse seja o seu caso. Eu não sei, é só você e Deus. Talvez você tenha precisado consertar a sua vida. Tem muita coisa errada na sua vida, não sei. Você precisa consertar. Se converter. Porque você é um instrumento de Deus para que a sua obra seja realizada aqui na vida. Amém, queridos? Eu quero convidar você nessa manhã. Eu quero convidar você. Eu não sei se você tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. Não sei. Talvez você não tenha consciência que precisa passar por uma conversão. Talvez você até precise passar
passar, mas não tem que ser possível. Não vou aqui fazer um apelo sobre isso, mas eu quero fazer um apelo sobre o conceito importante. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para voltar aos trilhos e seguir o caminho que Deus tem para você é consertar aquilo que você ainda precisa consertar. Se você tem alguma coisa, eu quero pedir que vocês tenham coragem, assuma isso diante de Deus. Eu quero orar por você, fique em pé, eu quero orar. Eu não quero saber o que você tem para consertar, é só você e Deus. Mas se você tem alguma coisa que precisa fazer, peça a Deus agora a coragem para fazer. Fique em pé, eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar.